Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 199 do projeto Bíblia para Iniciantes, às vésperas de completar 200 de dias. Uau! E não à toa eu coloquei aqui duas músicas, uma para alegrar o coração. Take the shackles off my knees so I can praise. Tire os grilhões dos meus... So I can dance. Tire os grilhões dos meus pés para que eu possa dançar, me alegrar no Senhor. E a segunda música para preparar o coração, da Hillsong, Forever Rains. E que o nosso coração esteja preparado. Seu coração está preparado? O meu está preparado para receber essa palavra, para receber a semente, e que essa semente possa crescer e frutificar na minha vida, na sua vida, na vida de todos os que tiverem acesso à palavra de Deus, a semente, que todos têm. E a partir do versículo 21, do capítulo 4 de Marcos, Jesus continua falando em parábolas. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Então ele falando candeia, o que? Candeia é luz. É luz, é como se fosse um candelabro. Então como você vai colocar uma luz, um candelabro, uma vela que é feita para iluminar, você vai colocar embaixo da mesa, embaixo da cama? Não. Você coloca num lugar onde ela possa iluminar. E assim eu e você, nós somos luz. Jesus disse que nós somos luz e sal. Então, se nós somos luz, nós devemos ser colocados em um lugar onde a nossa luz seja resplandecida. Pois nada está oculto, continua ele, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então, independente de você gostar ou não de se expor, eu e você, nós nascemos para sermos expostos, para que nós pudéssemos ir, que nós pudéssemos ser luz aonde nós formos, sem timidez, porque a timidez não é de Deus. Então que eu e você possamos ser essa luz, que possamos ter coragem, ter intrepidez para estar em lugares de honra, em lugares onde nós onde nós podemos iluminar muitas vidas. Se alguém tem ouvidos para ouvir, continua ele, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então, cuidado com os julgamentos, porque com a medida que você medir, você também será medido. Pois ao que se tem, lhe se dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse trecho, essa frase, vai também no mesmo pensamento da parábola dos talentos, onde aquele que tinha o talento e que desenvolveu e que multiplicou, Jesus abençoou ainda mais. E aquele que escondeu, aquele que não multiplicou, que não desenvolveu, o Senhor tirou aquele talento dele. Então nós temos, sim, habilidades, nós temos muitas bênçãos. Se eu e você multiplicarmos isso vai ser
nos dado mais e mais. Senão, até o que nós temos será tirado. E não adianta reclamar e achar que é injusto, porque é uma lei. É uma lei. A parábola dos talentos fala disso. Desenvolva, multiplique e as coisas vão acontecer cada vez mais. Você terá cada vez mais por merecimento seu, ok? E ele continua falando em parábolas, ainda disse: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Ele está falando do reino de Deus. E ele já havia falado logo né, no começo do capítulo 4 sobre a parábola do semeador e continua falando, utilizando essa parábola de semente. É como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, na verdade, ele lança a semente, ele joga a semente, porém a parte da frutificação, a parte do crescimento, ele nem sabe, ele nem toma conhecimento. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa, a hora da colheita. Então, o que eu e você, é importante que eu e você façamos é o que? Semear, semear, semear. O reino de Deus é assim. A semente vem e depois a terra frutifica, a terra é preparada, é adubada, é frutificada, vem a erva, depois a espiga, depois o grão e vai crescendo e crescendo, e quando vem o fruto, logo se mete a foice, porque é chegada a hora da colheita. E a hora da colheita é uma hora maravilhosa, é uma hora de celebração, de colher, de celebrar. E disse mais, continua falando em parábolas. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. O grão de mostarda é bem pequenininho, é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior do que todas as hortaliças, e deixa grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. É poderosa, é uma semente pequena, só que ela cresce, cresce, cresce e ela se torna uma árvore grandiosa. Assim é o reino de Deus, como se fosse a menor de todas as sementes, só que ela é a maior de todas as hortaliças e, e ela frutifica a ponto de as aves poderem se aninhar. Ou seja, o fruto dessa semente é tão forte, é tão grande, que impacta outras pessoas, que, que influencia, que ajuda, que serve para um propósito ainda maior. E com muitas parábolas semelhantes, lhes punha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Então Jesus ele ia conforme a capacidade dos ouvintes. E lógico que os ouvintes tinham uma capacidade limitada. Então imagina o quantas coisas Jesus poderia ainda ter falado. Só que ele falou apenas conforme a capacidade daqueles que o ouviam. E sem parábolas ele não falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos, aqueles 12 que ele havia escolhido. Amém? Então, que eu e você possamos ter um entendimento de que o reino de Deus, ele é como uma semente.
é como um semeador. Então, que eu e você possamos semear essa palavra, que eu e você possamos preparar cada vez mais o nosso coração, para que essa palavra possa frutificar em nossas vidas e que nós possamos também estarmos aptos para semear, para levar a palavra. Amém? Seja luz e se prepare para ser colocado em lugares de honra.